Olá, queridos, olá, queridas. Hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre memórias. Antes, eu só queria fazer um alerta. Vocês vão escutar muito um latido no fundo da minha fala. É que o vizinho aqui de trás tem um gato e eu tenho 7 cachorros. E o gato resolveu passear pelo muro. E os cachorros estão enlouquecidos, né? Mas vai dar tudo certo. O gato vai continuar lá do lado dele, os meus cachorros do lado de cá. Mas por que é que eu quis falar sobre memória? No domingo, esse domingo que passou, eu fui fazer uma palestra. E o tema que havia me sido proposto para a palestra me remeteu uma memória que eu gostaria de dividir com vocês. Quando eu tinha 19 para 20 anos, eu fazia parte de um grupo chamado Fraternidade, de jovens, assim como eu. E nós, lá no alto da arrogância dos nossos 19 e 20 anos, resolvemos visitar uma unidade da FEBEM, que fica em Niterói, no bairro do Barreto, onde crianças de até 7 anos ficavam, não sei se ainda existe essa unidade, já fazem muitos anos, ficavam lá até serem adotadas ou, se após os 8 anos não fossem adotadas, elas seriam transferidas para uma outra unidade onde comportassem crianças maiores de 8 anos. Só que nós resolvemos ir sem preparação nenhuma, só com a coragem. E para você visitar crianças, principalmente crianças que foram abandonadas ou foram retiradas dos seus pais por maus tratos, você precisa estar preparado emocionalmente e fisicamente. Mas nós achamos que era só visitar, vamos lá visitar. E quando chegamos lá, tinha umas 40 crianças, super carentes. Então, quando nós entramos, elas se jogaram em cima de nós, porque elas acharam que aquela era a solução para a vida delas, que nós estávamos indo lá para resgatá-las daquele lugar. Não que elas fossem maltratadas, muito pelo contrário, elas estavam muito bem tratadinhas, mas emocionalmente elas não estavam, elas sentiam falta de pai, de mãe, de carinho, de amor, enfim, de tudo que uma criança merece e tem que ter. E esse foi o primeiro, a minha primeira impressão foi essa, eu pensei isso na época e hoje mais ainda, eu devia ter me preparado emocionalmente para aquilo, porque são crianças que necessitam de muito amor. Não que a gente não tivesse, mas se você estiver preparado, você vai melhor. E por outro lado, nós não levamos absolutamente nada de material para dar para aquelas crianças, um doce, uma bala, absolutamente nada. Então nós fomos só com a cara e a coragem. E aí ficou aquela sensação ruim. E do nada, aparece um casal que também estava lá visitando e viu aquele grupo de jovens que tinham ido visitar aquelas crianças e foram lá fora e trouxeram vários refrigerantes e vários biscoitos e pão doce e nos deram para nós nos alimentarmos. E aquela foi a nossa salvação, porque nós pudemos ofertar aquilo que nos foi dado para aquelas crianças, para que elas pudessem comer aqueles pães doces, aqueles biscoitos e tomar refrigerante. Então, por que é que eu me recordei disso? Fazer o bem é ótimo, devemos fazer o bem, mas vamos nos planejar, vamos nos organizar. Obviamente que existem situações que não dá para se planejar, em que você tem que fazer de improviso mesmo. A situação é tão urgente que não dá tempo de planejamento. Mas se tiver tempo de planejamento, se planeje. Para não ser pego de surpresa. Para não deixar pontas soltas, para não deixar lacunas. Só a vontade de fazer o bem não é suficiente. Nós temos que unir, ao fazer o bem, um planejamento, uma organização. Saber o que você está fazendo. Para depois não ter arrependimento de pensar assim, eu podia ter feito isso ou aquilo, mas não fiz. E por que eu não fiz? Porque eu não me preparei, eu fui pego de surpresa. Obviamente, como eu falei lá, nós, no alto da nossa arrogância de 19, 20 anos, achávamos que éramos o máximo. Hoje, com 63, eu sei que não éramos o máximo. Aliás, nem hoje eu sou o máximo, imagine com 19, 20 anos. Então, nos preparemos para ajudar as pessoas. Obviamente
que vamos utilizar todo o amor que nós temos dentro de nós, todo o carinho, toda a vontade, toda a tenacidade, mas nos organizemos, nos preparemos, procuremos saber o que nós podemos fazer de melhor, de que forma podemos ser melhores, de que forma nós podemos verdadeiramente impactar a vida de outras pessoas. Eu tenho certeza que se nós tivéssemos nos preparado verdadeiramente para ir lá, nós teríamos sido mais úteis àquelas crianças. Fomos úteis, mas poderíamos ser mais úteis. Poderíamos ter levado mais amor do que nós levamos, mais carinho, mais atenção. Então, queridos e queridas, é essa a memória que eu quero dividir com vocês. Nos preparemos, mas façamos o bem. Se não der para nos prepararmos, vamos de improviso. Mas se der tempo, nos organizemos. Hoje, com todas as ferramentas que a internet nos proporciona, é muito fácil nós nos organizarmos. É muito fácil nós nos prepararmos para fazer qualquer coisa. Então, queridos e queridas, façamos o bem sempre. Se ainda não fizemos hoje, façamos, porque o mundo precisa de pessoas que fazem o bem. E se pudermos, nos preparemos para que amanhã o bem que nós fizemos hoje seja melhor, porque nós nos preparamos. Que hoje sempre tenhamos um dia de paz.